Sejam todos bem-vindos à nossa paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, a casa da nossa mãe Guadalupe, que acolhe sempre a todos. Mês missionário, mês do Santo Rosário, mês de missões, um tempo também para refletir um pouco sobre o que é ser missionário na nossa igreja. No flyer nós colocamos duas frases, um título inicial, a igreja precisa de você, e um subtítulo, como ser missionário nos tempos de hoje. Vai ser o início da pregação e a conclusão da nossa reflexão. Antes de vir para cá, eu estava me perguntando, realmente a igreja precisa de nós? Uma pergunta meio filosófica. Será que Cristo precisa de nós? Será que a igreja necessita da nossa ajuda? E me fiz a pergunta, eu como padre, a igreja precisa de mim como padre? A igreja precisa de você como leigo, comprometido? Aí vem a espiritualidade e a teologia ao nosso alcance e diz, mas a redenção já está feita, Jesus já veio, nos redimiu, fundou a igreja, já nos salvou. Será que Ele precisa de nós então? Será que Ele precisa da nossa ajuda, da nossa colaboração nos tempos de hoje? Eu acho que sim, porque a redenção está feita, mas atualizar essa redenção dia a dia e levar as almas para o céu, aí entra no esquema que nós estamos falando, Cristo e a igreja precisam de nós. É maravilhoso pensar isso, porque você pode ser instrumento de salvação para o outro. Você pode ser instrumento e canal de graça para o próximo. Aí Cristo vai atualizando o mistério dentro da igreja e do mundo. Cristo precisa de você, precisa das suas palavras, do seu exemplo, do seu conselho. Cristo precisa do Padre para administrar os sacramentos. Como então as almas vão para o céu dentro da igreja? Se não é pelos sacramentos, pela palavra, pelo exemplo de vocês, de mim, de cada um de nós. Então, se você quer responder essa pergunta, será que a igreja precisa de mim? Sim, ela precisa. E muito. Às vezes nós podemos pensar, mas será que eu sou indispensável? Eu posso ser substituído, tem muitos padres no mundo, na igreja, muitos leigos. Eu posso ser substituído, mas o meu trabalho é irrepetível. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se eu não falar, ninguém vai falar por mim. Se eu não for de missões, ninguém vai ir no meu lugar. Eu não vou me encontrar com tais pessoas, eu não vou tocá-las pelo mistério de Cristo. Importante isso. Você é indispensável dentro do plano de salvação para fazer uma boa missão. Não é que seja indispensável, porque o mundo segue seu fluxo, seu rumo. Fiquei doente um tempo atrás e via que o mundo continuava. A vida segue, como sem você, mas você é indispensável no mistério de Cristo. Cristo precisa de você, suas mãos, seus pés, sua inteligência, seus dotes, sua qualidade humana e espiritual. Deus precisa de ti. Depois de responder essa pergunta de que será que Cristo e a igreja precisam de mim, você tem que partir para um outro esquema. Quem lhe envia de missão? Quem é que lhe pede para ser missionário? Cristo. Cristo lhe pede para ser missionário, porque Ele lhe envia, Ele quer que você atualize as coisas que Ele já fez. Ele já redimiu a humanidade, mas Ele pede para você ir atualizando essa mensagem dia a dia, minuto a minuto, tempo a tempo. É Ele que lhe pede. Daí quando você acende o foco de sou missionário, vou de missões, não é você que acendeu esse foco, não é a consagrada, não é o padre, não é o encarregado, não é sua mãe, não é sua avó, não é a sua catequista, é Cristo que lhe pede ser missionário, é Ele que lhe envia,
Ele está lhe dizendo, vai e evangeliza. E aí dentro do seu coração, Cristo pede, lhe interpela para você continuar a obra dele. Aí dentro do seu coração você diz sim ou não. Mas eu sou muito novinho, muito novinha. Não importa, as coisas se decidem aqui dentro do coração. Depois elas vão para fora. Se você responde que não, Cristo respeita a sua liberdade. Respeita muito, porque é da índole de Cristo nos respeitar. Ele nos fez assim. Se você responde que sim nessa missão, aí vai até o final. Que Cristo está lhe pedindo, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Cristo lhe pede ser missionário e lhe acompanha nessa missão maravilhosa. Ele está com você, está do seu lado. Mas existem alguns perigos, alguns obstáculos. Depois que você decidiu aí no seu coração, eu quero ser missionário, eu quero ir de missões, eu quero voltar de missões e ser apóstolo dentro de casa. Existem alguns obstáculos que você e eu temos que ter em conta. Um deles é o orgulho. Tudo gira em torno a mim. Mas na verdade a missão deve girar em torno a Cristo, porque é Ele que está lhe pedindo para você evangelizar, é Ele que está lhe pedindo para você proclamar o Evangelho e ser apóstolo. É Ele que está lhe pedindo, não você. Tire o foco de você e olhe para Cristo. É Ele que lhe pede. Ele que está lhe pedindo, não é o pai, a mãe, não é o irmão. Eles sugerem, mas é Cristo no seu coração que lhe pede ser missionário. Então, o orgulho deve ficar à parte, você deve lutar contra ele. O centro é Cristo. Pois a vaidade, o aparecer. Você deve aparecer, mas São Paulo nos ajuda. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Todas as suas qualidades, todos os seus dotes humanos, espirituais, intelectuais devem ser a serviço da missão. Aí você aparece, aí você entra em jogo. Na verdade não é você, é Cristo. E purifica a intenção e diz, sou bom nisso, sou bom naquilo, tenho percepção religiosa, sei ajudar o outro, sei tocar violão, sei tocar órgão, canto, gosto de organizar as coisas. Use tudo isso para a missão e que Cristo apareça, porque é dele a obra, é Ele que lhe pede para você atualizar. Pode ser a preguiça também um obstáculo. Preguiçoso às vezes trava tudo com a preguiça e me impede de continuar essa maravilhosa obra de Deus aí nas missões. Podemos continuar com uma lista interminável de obstáculos, mas ao mesmo tempo eu vejo uma grande superação por muitos de vocês, porque existe uma luta contra todas essas coisas de obstáculo na sua vida, uma luta interminável dentro do seu coração de dizer, eu não posso me deixar nem me levar pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, nem pela preguiça. Existe uma luta, existe uma batalha, e o que lhe move e lhe empurra é esse desejo de ir e pregar o Evangelho. Aí você luta, você se esforça, porque o conteúdo é maravilhoso. Se fosse uma outra coisa que Cristo estivesse lhe pedindo, deixe para lá. São almas que estão em jogo, são pessoas que você vai evangelizar. Então vale a pena se aniquilar contra o orgulho, a preguiça, a vaidade, o egoísmo. Vale a pena lutar contra isso, porque o conteúdo é maravilhoso. Se fosse outra coisa, eu mesmo pediria para vocês, não lutem. São pessoas que vão se encontrar com Cristo graças à sua fala, seu exemplo, o seu testemunho. Vale a pena. Vale a pena se triturar, se aniquilar para pregar a Cristo, porque são pessoas envolvidas. E às vezes elas vão ter o único momento para se encontrar com Cristo e com a igreja graças a você. O que mais dá a falar para uma criança, Cristo te ama, ou Nossa Senhora é sua mãe? Você não sabe o que vai ser essa criança no futuro. Às vezes você está lidando com um futuro padre,
Às vezes você está lidando com uma futura consagrada, uma mãe de família, um pai de família, um profissional, vai passar num concurso, quem sabe vai escalar altos rangos aqui do Brasil. Você não sabe com quem está lidando. Você pode semear no coração dele algo maravilhoso. Por isso, lutar contra tudo isso, contra a preguiça, contra o orgulho, contra a vaidade, contra tudo isso, e que apareça sempre Cristo na sua vida. No mês de setembro eu fui fazer um retiro em São Paulo. Esse retiro nós avaliamos vários elementos da vida espiritual. Um deles é este, que nós líamos no refeitório um livro de um padre jesuíta que esteve mais de 20 anos nos campos de concentração lá da Sibéria, nos famosos Gulag russos. Se chama Walter Sivik, é um sacerdote jesuíta que muito robusto, muito forte, por isso os russos pegaram ele para trabalhar no campo de concentração, porque podia render muito naquela época, após a Segunda Guerra Mundial. Vem essas duas forças, Estados Unidos, Rússia. Então ele se preparou a vida inteira para ser missionário na Rússia, só que não saiu como ele queria. Ele foi destinado, no primeiro momento, logo à ordenação, isso relata o livro, numa cidade da Polônia. E nessa cidade continuou exercendo o seu sacerdócio, os seus primeiros anos de padre. Só que o exército russo tomou aquela cidade e levou ele prisioneiro, e aí começou a sua aventura. Acusaram ele de espião do Vaticano. De fato, tem um outro livro que se intitula Espião do Vaticano, porque ele foi acusado de espionagem da igreja na Rússia e no ambiente comunista. E depois de tudo isso, ele chegou a essa cidade, foi tomado preso com um colega dele, levaram ele para os campos de concentração. 20 anos. Sibéria não é o frio do sul, não é o frio da Europa, não é o frio dos Estados Unidos. Sibéria é um pouco mais elevado do que isso. Lá faz frio. Ele tinha que trabalhar, tinha que rezar naquelas condições, mas ele nunca perdeu de vista aquilo que era a sua missão, de evangelizar. E é maravilhoso notar como no livro vai descrevendo as formas de evangelização que ele tinha dentro dos galpões, nesse ambiente de trabalho, de pressão psicológica, porque se ele fosse pego, a pena aumentaria. Se ele fosse pego, o trabalho aumentaria, a ração de comida diminuiria. O que mais me impressionou, vou dar alguns elementos sobre a missão que ele tinha lá dentro, porque como ele, havia católicos ortodoxos de diferentes países, mas que precisavam a Cristo. Ele cumpriu sua missão, o desejo tanto que ele tinha dentro do seminário de ir para a Rússia e ser missionário se concretizou naquele momento. Como ele celebrava a missa? Isso para mim me tocou muito, eu sou padre, então isso toca a minha existência. Ele celebrava a missa com um grupo de amigos. Se ele fosse pego, obviamente seria castigado. Celebrava a missa num grupo de amigos, porque os soldados notavam que eles estavam conversando, com um copinho de vinho, um pouco de pão, e aí celebrava uma missa em forma de conversa, numa rodinha, clandestinos. E ele dizia: eu me levanto na manhã com o desejo ardente de celebrar a missa, de celebrar a Eucaristia é tudo para mim. E eu fazia a comparação: nossa, eu tenho a oportunidade e a liberdade de celebrar a missa todo dia. Bonito isso. Depois ele guardava a Eucaristia, dava para a encarregada da rouparia, que era católica. Ela guardava no meio da roupa a Eucaristia, porque eles não podiam descobrir. E depois ele ia na rouparia, pegava a Eucaristia e distribuía ao longo da jornada para todos aqueles prisioneiros católicos ortodoxos que queriam receber a Eucaristia. Um exemplo disso. A confissão, ele batia papo com os prisioneiros, confessava, administrava os sacramentos, batizava, exerceu sua função, sua missão, que ele tanto queria naquelas condições totalmente adversas.
Isso é ser missionário. Isso é ser apóstolo de Cristo, ter isso no coração. Não porque é padre, mas podia ser um leigo também. Associava a Cristo na sua vida e depois transmitia a Cristo ao longo do seu dia a dia. Fantástico. Assimilava a Cristo e depois transmitia a Ele no dia a dia. Nós da igreja temos 2 padroeiros de missões, que é muito importante salientar e colocar dentro do coração o exemplo da vida deles. Uma, a patrona das missões, famosa, conhecida por todos, Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Pela sua saúde, de fato ela morreu muito jovem, de tuberculose, e pela obediência ela não saiu de missões. É bom colocar isso. Ela queria ser missionária, entrou no monastério de clausura, não clausura como nós sabemos hoje, que é meio assim parcial, de às vezes sai, às vezes não sai. Clausura no tempo de Santa Teresinha era 4 paredes, você ficava ali toda a vida. Ela tinha esse desejo de ser missionária, mas Deus lhe pedia o convento. Ela rezava todo dia, todo momento pelas missões. E ela chegava lá no outro mundo, na América, com seu coração e com a sua missão. Ela recebia cartas, ela respondia, ela rezava pelos missionários. Ela estava em todos os lugares com seu coração e com a sua oração. Por isso a igreja diz patrona das missões. Chegou em todos os lugares, muito melhor às vezes que um missionário. Ela chegava, ela interagia, e tudo que ela fazia no dia a dia do convento, trabalho, oração, caridade, tudo era pelas missões. Ela queria ser missionária, oferecia tudo pelos missionários, respondia cartas a eles. Por outra parte, nós temos totalmente o oposto, São Francisco Xavier. Vocês têm uma ideia do calibre deste santo jesuíta? O braço dele está incorrupto, numa das igrejas em Roma. Esse braço batizou milhares e milhares de pessoas. Apóstolo do Oriente. Ele sabia que o dia que ele pisaria aquele navio, 1500 e pouco, ele não voltaria para casa. Ele já sabia disso. Não teria volta. De fato, ele morreu no Oriente. Ele morreu naquela região. O braço dele está incorrupto, que batizou tantas e tantas pessoas. E é bom ter essa audácia de Cristo como ele teve. Se diz o relato, as crônicas, que ele deveria ter vindo para o Brasil. Pela obediência, ele seguiu o rumo do Oriente. Nesses dias estamos tendo o sínodo dos bispos, o sínodo dos jovens, da juventude. 2 bispos chineses compareceram pela primeira vez ao sínodo. E é emocionante pensar isso, porque São Francisco Xavier, o apóstolo do Oriente, semeou muita coisa lá. Por uma série de fatores, tudo isso se bloqueou dentro da igreja. E agora, pela ação do Espírito Santo, pelo trabalho do nosso Papa Francisco também, esses 2 bispos estão acudindo todo o relatório do sínodo dos jovens. Olha só como uma semente plantada, e aqui é importante aquilo que eu vou falar, uma semente plantada em 1500 gera fruto nos dias de hoje. Nosso alcance, nós não temos ideia daquilo que nós podemos fazer por Cristo, daquilo que nós vamos realizar em nome do Senhor. Como ser missionário no tempo de hoje? Como evangelizar? Uma forma muito simples. Santa Teresinha, o Menino Jesus, rezava. Você pode rezar. Ela oferecia sacrifícios pelas missões. Oferece sacrifícios, atividades pelas missões. Agora, às vezes não basta isso. Isso é o fundamental, porque a alma de todo apostolado é a oração. Sem oração, você é uma pessoa que faz filantropia, você ajuda o outro, isso também é importante, mas você não é cristão católico. A oração é a base do apostolado.
Sem isso, você ajuda o outro, mas não de uma forma cristã católica. Se você quer fazer apostolado dentro e fora de casa, você tem que rezar. Santa Teresinha aí nos ensina. Mas nos tempos atuais, também um pouco de audácia de colocar o pé naquele barco e dizer eu vou missionar, é importante. Chega dessa hora de, venham ao meu encontro. Não, você tem que ir, você tem que se fazer presente. As pessoas, elas não vão vir até nós. Já tem internet, já tem muitas coisas para buscar e mexericar. Se você vai com ela e dá o testemunho de que Cristo lhe acompanha, isso pode mover corações. A evangelização se faz pessoa a pessoa, tu a tu, porta a porta, como no início do cristianismo, como naquele tempo de São Francisco Xavier, batismo por batismo, pessoa por pessoa. Isso é ser apóstolo, isso é ser missionário nos tempos de hoje. Usem a internet para isso, usem seus lotes, usem seus meios, tudo transparece e aflora em missão. Sua fala, suas qualidades, seus objetivos, tudo em prol de ser missionário. E é muito importante, estamos numa igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, imperatriz da América, padroeira da América Latina, padroeira da nossa paróquia. Ela se inculturizou para evangelizar. Você vê os rasgos de Nossa Senhora, é de uma mestiça, mestiço índio com espanhol. Bonito isso, ela se faz presente, se faz acessível ao povo, dizendo, eu estou aqui, não estou eu aqui que sou tua mãe. Os indígenas viam isso e diziam, eu compreendo, eu sei quem ela é acessível. Se tornem próximos às pessoas, não tenham medo. Se forem de missões, quando voltarem, às vezes as pessoas dão medo, não tenha medo. São Francisco Xavier, se tivesse medo, ele não sairia de casa. O Oriente, ele podia ter morrido na viagem, coisas abomináveis falavam nessas viagens por mar, ele poderia ter ficado em casa. Seja acessível, doe-se ao próximo. E aí você está contribuindo para aquela pergunta que eu fiz no início. A igreja precisa de você? Sim. E muito, precisa da sua ajuda, do seu tempo, das suas coisas, das suas qualidades, da sua disponibilidade. Que esses dois santos, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier, e sobretudo nossa santa aqui, Santíssima Virgem, Nossa Senhora de Guadalupe, intercedam por nós para que façamos umas boas missões, sejamos missionários em todo momento, em todo instante, sabendo que temos que ter intercessão, rezar um pelo outro. Muitas vezes não é fácil ser missionário, existem muitos obstáculos, como eu comentei, obstáculos de fora, de dentro, mas eu garanto para você, vale a pena. Uma das coisas que mais me motivava a ser padre era ajudar o outro. Imagine você ser canal de graça, de bênção para uma alma chegar no céu. Quando chegarmos no céu e na vida eterna, que todo mundo tem que pensar assim, quando chegarmos no céu e na vida eterna, vamos ter várias pessoas aí com as quais nós vamos nos alegrar, porque foi por mim, através da minha palavra, do meu exemplo, das minhas qualidades que Deus nosso Senhor me deu, fui canal de graça e de bênção para aquela pessoa, e vamos ter um susto enorme. Essas pessoas vão dizer, nossa, aquele dia você falou tal coisa para mim. Você tem que acreditar nisso. A alma não morre, ela fica e absorve tudo isso dentro da nossa vida. Que Santa Teresinha interceda por nós, sejamos pessoas de oração, é a primeira coisa que devemos fazer. São Francisco Xavier nos ajude a ser audazes, a ser intérpretos, a ser corajosos dentro dessa missão, e que Nossa Senhora de Guadalupe nos faça acessíveis ao outro, sem perder a nossa identidade de cristãos católicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a proteção de Nossa Senhora para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão amorosa de Nossa Senhora de Guadalupe, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.